Fala galera do Jovem Cast, hoje estamos aqui iniciando mais um episódio. Sejam bem-vindos a galera que está nos assistindo, a quem está nos ouvindo no Spotify. Nós estamos muito felizes em ter a sua companhia nesta noite. Hoje, antes de tudo, meu nome é Júlia Moreto e hoje nós estaremos falando sobre a lição número 7 com o título Tire-me daqui. Eu não estarei falando sozinha, estarei aqui com dois convidados muito especiais. Eles não são do nosso distrito, são pessoas ali de um distrito vizinho que talvez vocês já tenham visto em alguma programação, mas eu vou deixar agora um suspensezinho para que eles possam se apresentar também. Duda e James, sejam muito bem-vindas, que Deus abençoe vocês, que tudo que vocês venham falar aqui hoje seja de encontro com a vontade de Deus. Vou deixar aí uns minutinhos para vocês se apresentarem, podem olhar para a câmera e falar, dá um oi para a galera. Tudo bom, pessoal? Eu sou a Duda, faço parte da Igreja do Portão e nós atuamos em vários ministérios na nossa igreja, seja desbravadores, somos diretores associados, seja desbravadores, seja Ministério da Música, coral, jovens também na igreja, somos super ativos lá e é um prazer estar aqui com vocês hoje. E bem, eu também sou o James, né, como ela já disse, mais conhecido como namorado da Duda. E também ajudo na parte do clube como diretor associado, também na parte dos jovens, da música. Eu toco um instrumento que é super de Deus, que todos os irmãos gostam, que é bateria. Então, Sim, assim, aquele né, que é abençoado que todo ancião gosta, né? Não, esse instrumento, assim, alguém fala bateria, o irmãozinho fala assim, ô glória, lá do outro lado já, né? Já levanta a mão no aleluia. Sim. Mas somos da Igreja do Portão, como a Maria comentou. E é muito bom estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouquinho da palavra de Deus, é sempre muito bom. Amém. Deus seja louvado pela vida de vocês. Gente, nós já nos apresentamos, mas falta um convidado especial que nós precisamos pedir para que ele esteja aqui conosco. Duda, você faz oração para que a gente possa pedir para que Deus esteja aqui conosco, agindo e moldando também as nossas falas e os nossos pensamentos agora? Claro, com certeza, vamos orar. Ore de onde você está com a gente nesse momento também. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, por sua companhia, por sua proteção. Muito obrigada porque o Senhor está sempre ao nosso lado. Te pedimos nesse momento que iremos abrir a tua palavra e comentar um pouquinho sobre o teu amor e o conhecimento sobre a tua palavra também. Que o Senhor esteja nos guiando e nos iluminando, para que tudo que possamos falar aqui seja apenas conduzido por ti. Que essa mensagem chegue onde ela deve chegar e que as pessoas que estarão nos assistindo possam ser grandemente impactadas, não por aquilo que iremos falar, mas pelo que o Senhor irá falar através de nós. É isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, a lição ela tá ali dando continuidade a algo que nós já estamos falando, tanto sobre o povo do Egito, quanto sobre os israelitas e também ali sobre o fato de Faraó não ter permitido que os israelitas eles saíssem e se retirassem para o deserto para ter um momento ali com Deus. Nós, na semana passada, estávamos comentando sobre o coração endurecido de Faraó, sobre o que foi de fato e como se endureceu. E hoje nós já chegamos na última praga que teve, no final. E ali, quando vocês abriram a lição de vocês no sábado, quando vocês viram o título, a nossa tirinha que ela veio aí relembrando algo que estava bem na modinha no ano passado, no final. Então, o que vocês imaginaram que a lição ela estaria ali comentando sobre? Começar por gentileza, meu amor. Começo, tá bom. Começar. Quando a gente tava olhando, eu achei bem engraçado. Inclusive, eu amo essas tirinhas. Eu acho que elas resumem muito bem. E elas são bem atuais dessa vez. Sim, né? pois é. O jeito que eles falam, por exemplo, como eu vou ser triste esse ano, tava super no hype ano passado. Sim. Então, eu achei super legal o jeito que eles abordaram essa questão. Porque, querendo ou não, esse tire-me daqui é como aquele sinal de socorro, né? Que falam, por favor, se eu quero algum socorro, você dá aquele sinalzinho e fala, me tira daqui. Eu achei muito legal o jeito que eles trouxeram isso, porque a lição veio numa cadência super, super legal de como foram funcionando as coisas no Êxodo. E eu achei que realmente faltava um pouco disso da Bíblia não, da lição de trazer isso da Bíblia, no sentido de trazer progressivamente aquilo que realmente estava acontecendo e não só um estudo raso sobre o Êxodo, por exemplo. Se aprofundar realmente nesse livro tão importante. Né? Exatamente. Então, eu gostei bastante de como a lição trouxe esse tire-me daqui, algo que realmente faz você pensar e olhar pra trás um pouquinho e pensar, eita, agora é um ponto um pouco mais sensível, que o povo realmente estava desesperado por libertação, né? Pois é, né? Você percebe um desespero, né? Tire-me daqui, me arranca daqui, socorro, né? É bem interessante, assim, a lição ela já começa com esse soco, né? Com esse impacto, né? De
de que o povo de Israel ele já não estava mais aguentando passar por algumas situações lá no Egito. E quando a gente vai estudando toda a história do povo de Israel no Egito como um todo, nas lições anteriores também, você começa a perceber que, na verdade, o povo de Israel ele já não estava mais numa situação de, por favor, só me tira daqui. Estava clamando, implorando. E assim, isso já tinha sido dito muito tempo atrás, né? Até para Abraão, que o povo iria passar por um tempo de opressão, e justamente por conta da teimosia. Só que chegou num ponto que eles estavam tão teimosos, que a opressão foi tão grande, que eles chegaram e falaram assim, não, me tira daqui, já chega, já deu, não aguento mais. Sim. Já deu. E um ponto que eu achei muito legal é que aqui traz, né? Como eu vou ser triste esse ano se Deus lembrou de nós, Deus derrotou o nosso opressor e Deus nos libertou da escravidão. Mas foi justamente isso que o James trouxe no sentido de o povo não estava lá porque Deus quis. O povo estava lá porque o povo foi teimoso e se colocou naquela posição Por suas de próprias ser escravo. escolhas, né? Justamente. Exatamente. E é muito legal essa tirinha trazendo isso, porque eles reconhecem que, na verdade, quem estava guiando e liderando e liberando o povo dali era Deus. Porque, na verdade, o objetivo de Deus é que não sejamos escravos, mas que sejamos livres por meio da graça dele. E essa tirinha trouxe realmente esse resumo e faz todo sentido. Eu gostei bastante. Sim. Bom, quando a gente vai ali ler o capítulo 11 ao 13, onde a lição estava dando o nosso texto bíblico, a gente já começa a entender que as pragas elas foram gradativamente escolhidas com um significado cada uma delas. E eu achei que foi uma escolha muito grandiosa, a última praga ser ali o pedido dos primogênitos. Por que vocês acham que o faraó ele precisou esperar até a última praga, até os primogênitos serem ameaçados, para que ele liberasse o povo de Israel? Eu acredito muito no seguinte, eu como homem, né, eu tenho uma visão um pouquinho diferente a respeito de algumas situações, e até digo isso porque assim, nós estamos, por exemplo, planejando casar. Então eu como homem, eu vou colocar a minha vida, a minha integridade física, emocional e até mesmo espiritual, dependendo da situação, como primeira barreira de defesa, antes de chegar nela. Isso eu acredito que seja um padrão ali dos homens dentro de um relacionamento que Deus deseja e tudo mais. É até bíblico, né, que os homens amem a mulher assim como Cristo amou a igreja, dando a sua vida por ela. E quando a gente chega nesse contexto, a gente pega uma situação muito clara. O faraó ele só teve o coração de fato tocado quando Deus fez algo acontecer com a família dele. Sim. Porque até então, as pragas estavam mexendo muito com o poder do faraó. Então, a questão das plantações, questão do controle sobre o grande rio. Então, a gente começa a perceber que no início, Deus estava querendo provar para o faraó o seguinte: meu amigo, você não é poderoso, você não tem poder sobre as coisas. Só que foi só no último momento que realmente ficou claro para o faraó que ele não tinha poder sobre nada, nem sobre a vida dele, nem sobre a família dele. Porque pensa, né, um rei. Pô, é um rei, cara. O rei tem tudo, né? O que o rei não vai ter? Ele tinha o Egito inteiro ao seu dispor. Estátuas, provavelmente, com o seu rosto. Mas foi quando mexeram na família dele que o calo apertou, né? Uhum. Então, foi o que eu falei assim, eu como homem eu tenho muito essa visão. Mexam com tudo, mas não mexo com a minha família. Não mexo com quem eu amo. E com o faraó eu acredito que não foi muito diferente. Ele foi nesse jogo de poder com Deus, né? Sim. Querendo ter esse jogo, O né? ego lá em cima, né? Exatamente. Não, beleza, pode mexer com as minhas plantações, mexer com meus animais, mexe com o povo também, pode jogar praga, joga sapo, joga tudo. Mas mexeu na família dele, aí o negócio ficou de outro nível, né? Sim, exatamente. E um ponto que a lição traz é que todas as pragas... É que a gente precisa levar essa pergunta um pouco pro inverso, no sentido que não é que Deus teve que matar o primogênito. Por que ele teve que segurar até esse ponto, até esse limite para liberar o povo? Porque cada praga, a gente vai estudando e vai vendo que cada praga foi para atingir um deus do Egito. Foi exterminando um a um, foi eliminando um a um, Justamente. até chegar no principal Deus, que é o principal Deus que fez o pecado começar no mundo, que fez o pecado continuar no mundo, e é o motivo porque Deus veio morrer por nós mesmos. É o ego, a família dele. Matar o eu, né? Matar o eu dele. Exatamente. Então, a partir do momento que mexeu com algo que era o sangue do sangue dele, aí as coisas ficaram um pouco diferentes. E, na verdade, as pragas não foram nada mais do que oportunidades do faraó e todo o povo do Egito, toda aquela corte que estava junto com ele, entender que, na verdade, Deus estava dando chances e não dando punições. Porque Deus é um Deus de amor, mas Deus é um Deus de juízo também. Então, todas aquelas pragas... O faraó poderia ter liberado o povo na primeira praga, por que não?
Então, a gente até estudou nas últimas lições, né, o motivo de cada uma, mas por que teve que chegar até um certo limite? Por que o ego de Faraó era tão grande a ponto que teve que mexer com alguém dos dele pra ele liberar o Pois povo? é. E geralmente é assim que funciona com tudo, né? Se você parar pra perceber, na vida como um todo a gente funciona assim. A gente escolhe errar, a gente calcula nossos erros, se você parar pra E perceber. depois julga Deus pelas nossas próprias Exatamente. E o faraó, ele tava nesse jogo com Deus. Ele achou, na verdade, que ele poderia barganhar com Deus uma coisa que não tinha como barganhar, que era a liberdade do povo dele. Povo de Deus, né? E foi o que a Duda comentou. O faraó, ele caiu na real. Quando mexeu com a família dele, mexeu com os dele, né? Como você falou. Sim. Aí ele falou assim, não, pera aí, que o negócio agora, o jogo... Calma aí que não é bem assim Calma que que a gente funciona, começou né? a jogar sério. Aí ele começou a falar, me tira daqui, tira que eu não vou aguentar. Bom, pegando um gancho no que a Duda falou sobre Deus ser amor. Se Deus realmente é amor, por que, Duda, então, que ele causou tanta dor nos povos do Egito? Ele sente esse prazer causando dor nas pessoas? A gente estava pensando muito sobre isso e eu trouxe até um texto de Ezequiel 33:11. Inclusive, se você está com a sua Bíblia, pode abrir lá. Que diz bem assim: não tenho prazer na morte do ímpio, mas sim que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Ou seja, Deus de forma alguma sente prazer na dor. Não é à toa que ele veio morrer por nós justamente para eliminar isso. Porque ele se sentia tão mal e ele passou por todas essas dores que ele veio justamente para eliminar essa dor do povo. E o Egito, ele escravizou o povo hebreu, chegou a um certo ponto em que a justiça, ela tem o seu limite também. E o Egito escravizou tanto o povo hebreu que essa foi apenas uma resposta da própria ação dos egípcios à opressão obstinada pelo povo hebreu. E aí as pragas vêm como a justiça contra a opressão, o testemunho do poder de Deus sobre os deuses egípcios, sobre os próprios egípcios e sobre o mundo no geral, e o chamado ao arrependimento, que isso é muito importante, que ele deu tempo para a mudança. O tempo das pragas foi justamente o tempo para o povo ter essa mudança no seu coração. Sim. Não é à toa que quando houve o momento da Páscoa, da passagem e tudo mais, os anjos passaram, não tinham só hebreus dentro das casas, mas tinham egípcios convertidos também. Então, tudo isso serviu como um tempo de mudança e de arrependimento para o povo. Não porque Deus queria isso, mas porque foi uma resposta e uma consequência às ações deles mesmos. As suas próprias decisões. Exatamente. Justamente. E eu vejo assim também, não se trata de Deus ter prazer com a dor. Deus não tem prazer com a dor de ninguém. Jamais. E isso é uma coisa muito interessante e delicada ao mesmo tempo, porque, para pensar, vamos pensar aqui numa situação. Uma pessoa foi e roubou você na rua e te causou mal, uma dor. E daí, o que a gente pensa? O que eu vou pensar, né? Esse cara tem que se lascar, tem que sofrer. Se ele quer fazer o mal para mim, que ele tem o mal também. Só que daí você parar pra pensar, Deus não sente prazer. E ele não quer nem o mal para aqueles que fazem o mal. Só que daí você chega num outro ponto. Pera, Deus ele fez o mal de fato para as pessoas do Egito? Ou, como a Duda colocou, ele deu oportunidade para que elas não sofressem, mas elas, por livre e espontânea vontade, escolheram? É a mesma lógica do Éden. Quando você chega no início da criação, no primeiro momento que esse mundo teve, Deus falou para Adão e Eva, falou, seguinte, vocês têm 1 milhão de árvores aqui que vocês podem comer. Só tem uma que eu não quero que vocês comam. Ele não proibiu, ele orientou. Sim, e é algo que hoje em dia nós pontuamos. Exato. Por exemplo, às vezes eu vejo muita gente explicando sobre o sábado. Alguém vem e pergunta, mas o que é o sábado para você adventista? O sábado é que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Sempre pontuando o que não pode. E falando tipo, mas por que não pode? Não, porque Deus falou que não pode. Deus ele apenas orientou, ele apenas mostrou. E o sábado nós temos diversas coisas. Todo adventista sabe que o sábado é o dia mais corrido do adventista. Trabalho mais no sábado que os outros dias, Sim. parece, dependendo. Exatamente. E a galera sempre fica sempre batendo na mesma tecla do que não pode. Exatamente. Ao invés de, gostar e aprimorar ali o que Deus nos mostra que nós podemos fazer. Sim. Então, o sábado, ele só se torna um peso para o adventista a partir do momento em que você começa a saber o que você vai colocar no sábado. Por exemplo, o sábado é o dia que eu vou assistir vários filmes que não me lembrem ou que não me recordem a Deus.
Você pode fazer isso nos outros dias. No sábado você pode tirar para ir numa praça, você pode tirar para ir num parque e fazer outras coisas que tenham um significado a mais para você, que trazem esse outro lado, esse outro ver. Falando sobre significado, Deus ele escolheu esta última praga com um significado gigantesco. Por que que ele pegou o primogênito? Porque assim como vocês já comentaram, iria pegar alguém dos seus, alguém do faraó. Então, E isso detalhe, fez com que o ele... próprio faraó, quando... A gente até comentou sobre isso. O próprio faraó, quando a multidão hebreia estava se espalhando e crescendo, quem que o faraó mandou matar dos hebreus? Isso aí, Entendeu? até parece Vingadores, né? Começou com o Homem de Ferro falando eu sou o Homem de Ferro e terminou falando com ele eu sou o Homem de Ferro, né? É a mesma lógica quase, né? Começou com o faraó falando assim, ó, seguinte, tô pitando na curva, tô me sentindo meio ameaçado, passem, rolem as cabeças dos primogênitos, né? Parecendo até Alice no País das Maravilhas, né? Que rolem as cabeças. E no final Deus fala assim, beleza então, tá tudo certo. Você fez o seu, você pediu, você jogou o seu +4 aí no nosso Uno, tá tudo certo, eu jogo o meu também no final, né? Não, mas isso que é o mais doido. O faraó, ele já começou fazendo isso, né? Ele ficou com medo. Primeira reação dele, vamos matar os primogênitos, que eu não quero um menino ficando grande aqui não, querendo ameaçar meus exércitos, né? Aí Deus falou, não, beleza, você tá apelando já, né? Mas eu vou com calma, eu vou te fragilizar primeiro. Já que você tá querendo dizer que você tem mais poder que o Deus viu, então vamos lá com calma. E Faraó segurou. Você percebe, cara, isso é muito interessante, porque Faraó ele teve um orgulho tão grande que ele segurou. Foi que a primeira pergunta, por que ele esperou até a última praga? Por quê? Ele se cegou da grandiosidade de Deus. Você tá entendendo? Incrível. Aí no final ele falou, não, realmente já deu pra mim, né? E bom, a gente pode ver ao decorrer da história que tudo que Deus faz tem um significado. Na lição ali até agora, nós podemos ter a compreensão de que tudo tem um significado. Mas a lição, ela ainda quer se intensificar nesse significado. E ela traz o quê? A palavra significado na nossa rede semântica. Sim. Quando vocês viram ali a palavra significado, o que vocês idealizaram, o que vocês ligaram a essa palavra? Eu achei legal que o Êxodo é 100% significado, né? Se você for analisar, primeiro que cada praga tinha o seu significado, tinha a sua simbologia. A morte do primogênito, como a gente já comentou aqui várias vezes, tinha o seu significado, a sua simbologia. E o que eu acho mais engraçado é que a Bíblia, num geral, a palavra de Deus, num geral, e tudo aquilo que Deus faz tem um objetivo e tem um significado. Não é à toa que existiu o santuário, né? Depois que o povo foi liberado, foi pro deserto, teve o santuário, e o santuário nada mais é que um símbolo, um significado daquilo que iria acontecer. Então, na rede semântica, a gente geralmente traz coisas próximas. A gente, na nossa classe, a gente faz toda semana a rede semântica nas redes sociais. E várias pessoas trazem as palavras e tudo mais na caixinha de perguntas e coisas que realmente são similares e tudo mais. Mas eu acho legal que a palavra significado é como se não houvesse, assim, coisas próximas, porque o significado do significado tá nele mesmo. Então, acho Você usa a palavra legal. Significado para tentar dizer o significado das de algo, outras né? coisas. Então, o que significa significado? Pera, aí você Olha, entra o significado. Então, significa. Pois é. E isso é muito legal. Bom, a gente já trouxe ali todos os significados e nos últimos também já trouxeram também. Mas eu acho que faz todo sentido colocar essa palavra aqui. Porque, na verdade, é o cerne de toda a história. Qual que é o sentido? Qual que é o objetivo? Qual é o significado de tudo isso? Isso, e eu acho que significado, pelo menos nessa rede semântica, quando você para estudar com mais atenção as últimas lições e essa também, você chega a uma conclusão, né? Sentido, né? Significado, palavra que você linka, que pelo menos eu linko também, sentido. Então, assim, não adianta você entender o significado de tudo, mas não compreender o sentido, o porquê que Deus realizou aquilo, né? É muito fácil até mesmo dentro da igreja, das classes de jovens por aí, você questionar os porquês, sem compreender os motivos, os sentidos e os significados. Sim. Então, eu acho que essas são as palavras, né? Motivos, sentidos, compreensão, significado, tudo isso. Você compreender o significado de algo vai muito além de você só saber no dicionário o que significa uma palavra, mas é você entender o que aquilo trouxe de relevância para um determinado ponto da história. O que tudo isso que Deus realizou por meio de Moisés, Arão no Egito, o que tudo isso significou? Qual que foi o significado de tudo isso? Qual que é o sentido? Tá entendendo? O que isso trouxe de relevância
pro restante da história do povo de Deus? Muita coisa. Significado, na realidade, é o ato de contemplação, né? É o ato de você olhar com profundidade para aquilo e entender totalmente a compreensão disso, do porquê, qual o motivo, de onde veio. Sim. E, gente, depois da gente analisar ali todos os fatores de sofrimento, do que fez com que o povo do Egito liberasse os israelitas ali de saírem daquelas terras e irem, de fato, pro deserto, mas como que vocês olham a justiça e a misericórdia de Deus agora? Porque antes da gente ler essa lição, a gente já tinha uma visão, já tinha um pensamento. Mas a lição, ela trouxe um novo significado pra gente. Como que vocês olham a misericórdia e a justiça de Deus agora? Talvez com um olhar mais amplo, talvez de outra forma, se sim, se vocês puderem comentar. Pode. Bom, eu acredito que depois de estudar não só essa lição, mas todas as lições durante Ver o contexto, esse né? trimestre, exatamente, O contexto, significado. a gente consegue chegar, acho que em 3 palavras, basicamente. Que Deus é paciente, Deus é justo e Deus é misericordioso. E o principal é que ele não age com pressa, mas ele age com o propósito. Então, tudo tinha um objetivo. E até linkando com essa questão de significado, às vezes a gente não entende o significado das coisas imediatamente. Quase nunca, na verdade. Leva um tempo até você ir pra trás, olhar o cenário completo, entender o background das coisas e saber, poxa, na verdade o sentido era esse. Eu precisei passar por isso por conta disso. Eu acredito que o povo, inclusive, na hora de ser libertado, de ser liberto, ele não entendeu o significado daquilo naquele momento. Até porque no deserto passou um pouquinho ali de tempo, eles já estavam cultuando, eles já estavam tendo influências externas. Então, assim, às vezes o povo realmente não entendia o significado de tudo aquilo. E a gente olhar na Bíblia, às vezes até demora um pouquinho, mas a gente entende até mais rápido. Porque a gente tem o contexto ali inteiro, né, do começo ao fim, é muito mais fácil. Mas eu fico me imaginando naquele contexto e todas as coisas acontecendo, e muitas vezes o povo só seguiu, assim diz o Senhor, por assim ser, não por entender o objetivo daquilo. Mas é muito legal saber que Deus é justo, Deus é misericordioso e principalmente Deus é extremamente paciente. Porque Deus, com a sua justiça, primeiro que ele não deixa o mal impune. Claramente aqui nessa lição ele não deixou o mal impune, porque ele não estava contra uma pessoa, contra uma pessoa específica, ele estava contra toda a organização do mal e do pecado. Sim. E ele também, ele dá misericórdia para o povo, ele dá tempo, ele deu os sinais, ele deu os profetas, ele deu as oportunidades. Mas o ponto mais legal é a questão da paciência, que a paciência de Deus é imensa, é enorme, mas infelizmente a paciência de Deus não é infinita, como de todos nós. Mas é incrivelmente maior do que a nossa, né? Sim. Então, Deus deu todas as oportunidades ali naquele momento. Ele deu todos os cenários, mas ele não deixa de ser justo. Então, vai existir um momento em que Deus vai sim aplicar a sua justiça. Com muito amor, mas não deixa de ser justiça, né? Bem isso. Uma coisa que eu acho muito interessante, só para finalizar essa ideia que a gente estava debatendo aqui, colocando para vocês. Hoje, do nosso ponto de vista humano das coisas, nós confundimos muito justiça com vingança. Vou fazer uma pergunta aqui, né? Vou fazer que nem Jesus, devolver sua pergunta com uma pergunta. Até que ponto a justiça humana é realmente justa e não um ato de vingança própria? Sim. Ou até que ponto um ato de vingança é realmente justiça ou não? Você está entendendo? Algo pra ficar aí como reflexão pra galera. Justamente. Quando a gente olha para a história aqui do povo de Israel no Egito, antes dessa parte deles serem libertados, você para perceber que em momento nenhum, Cristo, Jesus, ele foi vingativo. Ele foi misericordioso. Sim. Ele deu 10 oportunidades dos egípcios e do próprio faraó. 9, se a gente não for contar a última, né? 9 oportunidades. Dele entender que ele não mandava em nada. De que ele era humano, de que ele era só mais um. Não importava se ele estava num trono, se ele usava coisas de ouro no pescoço, nos pulsos. Não importava. Deus é Deus, independente de quem ele achava que ele era. Então isso é misericórdia. Se você parar para pensar, em tudo é assim. Na nossa vida como um todo, são chances. Deus ele dá constantemente chances para a gente mudar, para a gente reavaliar nossas prioridades. Aí você entra na parte da justiça. Pera, mas como assim? Por que Deus matou todo mundo? Porque ele aplicou a justiça. Sim. E a justiça de Deus é amor.
É difícil da gente compreender, mas é amor. Sim. Sabe por quê? Porque como que Deus ele pode provar que ele é amor se depois ele dá tantas chances, ele só continua dando chance? Ele vira um Deus molenga? Não, ele é justo. E a justiça implica, eu te dou oportunidade, mas agora você tem que saber o que você vai fazer com essa oportunidade. Sim. É igual coisa de pai e mãe. Eu, quando era criança, por exemplo, minha mãe, ela comprava lata de achocolatado, leite ninho, Neston, esses negócios assim que ele gosta de comer de colher, né? E minha mãe falava, ó, seguinte, não come. E eu, show de bola, não vou comer, né? Aí daqui a pouco tava eu lá, juntando pote, cadeira, fazendo escada e querendo subir no armário. Até um dia que depois de tantas vezes ela me falar, eu fui fazer isso, eu caí de cima dessa escada meio gambiarrada, né, do Paraguai, com 3 banquetas em cima de uma banqueta, né, um monte de tapoer. E o pote caiu no chão e espatifou tudo. Minha mãe ficou muito brava comigo e brigou comigo, eu apanhei aquele dia. Mas por quê? Porque ela me deu chances, ó, não coma. E eu fui lá e quis fazer errado. Oportunidade, basta você aceitar então, não é misericórdia, é isso? Então, assim, Deus é amor. E o amor dele implica misericórdia porque ele sabe que a gente é humano, pecador, falho, mas também implica justiça. Porque ele sabe que, assim, eu tô te dando a oportunidade. Se você tem o conhecimento, meu amigo, aplica. Agora, se você mesmo assim não faz, aí vem a justiça. Aí vem a justiça. Sim, e falando de amor, o que eu acho muito legal é que a história do Êxodo como um todo traz a questão do amor como não um amor passivo, um amor que ele só sente, mas é um amor ativo. Ele lutou pelos seus filhos, porque querendo ou não, o povo hebreu era o seu filho naquele momento. E ele lutou pelo seu povo, ele viu tudo que o povo estava passando, toda a escravidão que o povo estava passando por culpa do próprio povo. Mas ele se sentiu tão... E ele teve compaixão, inclusive, dos próprios egípcios, porque ele libertou os egípcios também. E o amor de Deus foi um amor tão ativo que ele lutou, e lutou contra tudo aquilo que oprimia o povo. Se fossem os deuses que, querendo ou não, os deuses de hoje nos oprimem também, onde quer que vivemos. Então, ele lutou por aqueles deuses do passado, ele lutou pela própria escravidão, ele lutou pelos costumes e pelos pensamentos. Então, foi um amor tão ativo e tão bonito, e é muito legal trazer isso para nós hoje, que ele luta por nós hoje também. Seja um momento em que a gente passa por uma tentação ou passa por um problema e tudo mais, ele tá ali do seu lado e lutando por você e dizendo, meu filho, eu lutei por você. Lá no Êxodo, lá no Gênesis, eu lutei por você enquanto eu estava na cruz, e eu continuo lutando por você hoje. Eu acho isso extremamente sensacional, que às vezes a gente para de pensar que o cerne do Êxodo muitas vezes é o amor também. E esse amor ativo. Transparece o caráter de Cristo, né? Exato. Porque se você parar pra pensar, se a gente vai fazer uma continha boa aqui, né? Gênesis e Êxodo. Pera aí, é o segundo livro da Bíblia. Então, depois do que aconteceu com Noé, Abraão, todo aquele enredo ali de Deus querendo falar, ó, chega do mal, vou destruir o mundo com água. E Deus falando para Abraão, ó, seguinte, ó, o povo vai passar por um período ruim porque vocês estão escolhendo fazer as coisas erradas porque não tem gente justa na terra. Aí você para pra perceber, pô, beleza, depois de um tempo chegou o Êxodo. Chegou a parte ali da história Deus de Moisés, já tinha dado uma oportunidade. Você tá entendendo? Não, Exato. o mundo já era outro, literalmente, já eram outras pessoas. E literalmente Deus lutou, como a Duda falou, pelo povo que escolheu estar naquela posição há muitos anos atrás. Não foram assim. O povo não foi escravizado no primeiro ano e faltava 399 para eles ficarem escravos, para eles entenderem que não queriam isso. Não. Antes disso, Deus já estava falando, ó, vocês estão sendo escravos dos erros, dos pecados. Então, ó, vamos mudar aí, que senão vai dar problema lá depois na frente. Sim. Vocês conseguem mudar. Não, a gente não quer. E Deus ainda assim luta. Você tá entendendo? É muito profundo isso, né? Porque... E até hoje nós estamos tendo aqui esses respingos das coisas que o povo do passado teve como opção e oportunidade que eles não aproveitaram. Exatamente. Porém, mesmo nós sentindo tudo isso, quando chega a nossa vez de tomarmos uma decisão diferente, nós recuamos e acabamos agindo da mesma forma. Sim. Então, enquanto a gente tem que tomar cuidado com isso também, sobre as nossas escolhas, porque elas podem ocasionar ou dar consequências para as gerações do futuro também. Nós, como jovens, nós temos que cuidar com as nossas falas, com as nossas ações, com as nossas decisões, porque elas podem não só afetar a nossa vida, mas também a do nosso próximo. E, gente, com isso, qual é um recadinho aí final que vocês dão para os jovens que estão nos acompanhando, esses que estão nos escutando pelo Spotify, para quem está nos assistindo pelo YouTube? Um último recado que vocês dão assim, esse momento onde o Bruno, nosso estagiário, ele vai colocar uma musiquinha de fundo bem bonito e vocês podem olhar para a câmera e tacar uma mensagem muito boa nos jovens, tá bom? Eu começo? Com certeza, por favor.
A gente é jovem, falando pra jovem, isso é muito legal, porque a gente passa o que você provavelmente tá passando por aí. E olhando essa história de todo o êxodo, a gente percebe o que eu falei dos 3 pontos: a paciência, a justiça e a misericórdia de Deus por nós. E isso é tão sensacional porque a gente consegue perceber que Deus nos ama individualmente. Claro, em grupo, mas individualmente também. E o que eu queria deixar é o verso que, por sinal, é o meu favorito da Bíblia, que tá lá em Jeremias 29:11, que diz assim: porque é eu que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar os fins que desejais. Esse verso é muito lindo e é meu favorito pelo simples fato de que Deus te conhece, Ele sabe o que você pensa, Ele sabe o que você vive, e Ele sabe o fim de tudo, Ele sabe o final das coisas. Mas Ele sabe também o teu caminho, a tua trajetória, e Ele sabe tudo aquilo que você vai passar em algum momento. Mas é muito importante a gente saber que Ele estará no nosso lado todos os dias, porque Ele sabe o fim. É simplesmente descansar e saber que se Deus cuidou do seu povo lá no passado, Ele vai cuidar de nós hoje também. Amém. Que isso, fiquei sem essa palavra aqui, viu? Ó, arrasou. É isso aí mesmo. Agora eu penso, o que eu vou falar, né? Vamos fazer a oração final já, né? Não, mas é muito isso mesmo. E eu não sei vocês, né? Mas quando a gente assiste outra pessoa falando pra gente, a gente geralmente tem aquela ideia de, meu pai do céu, quem tá falando ali é, né, perfeito, maravilhoso. É dono de todo conhecimento. Exato. Sim. Não, é imaculado, né? Nunca cometeu nenhum erro, né? É muito fácil pra ele falar, não tá na minha pele. Mas não. A gente é igual vocês. E aí que tá o grande pulo do gato. A Bíblia ela é muito clara quando ela diz que jovens se apoiem uns nos outros, se ajudem, Sim. não só um ao outro, mas a se aproximar de Deus também. Então, assim, que a gente possa ter isso muito em mente, você também que está nos assistindo, nos ouvindo, que, cara, você vai errar, você vai dar suas vassouradas, suas caneladas, isso é normal, qualquer pessoa faz isso, até mais velhos fazem isso. A gente nasceu no mundo de pecado, mas que isso não seja pretexto ou justificativa para você ter vergonha, medo de falar assim, Deus não me ama mais. Por conta que justamente é o contrário, quando a gente erra, é onde Deus fala assim, vem pra mim, tá tudo certo. Eu sei que você vai errar, eu já sei do que você vai fazer, vem pra mim, tá tudo certo, relaxa. Aí entra o ponto da gente ser santificado, restaurado, então glorificado e as demais etapas que a gente vai conhecer mais à frente. Mas assim, saiba que quando a gente fala aqui, ou independente de quem esteja sentado aqui, a gente fala compartilhando um pouco do que a gente sabe também, mas também tendo a visão de que a gente também erra, também dá nossas caneladas. Exatamente. E a gente está aqui para se ajudar, né? Como classe de jovens de igrejas diferentes, como pessoas diferentes. Eu acho que esse é o nosso principal objetivo, que a gente tenha muito bem claro isso na nossa mente. Sim, amém. Bom, aproveitando o gancho, então, James, você faz uma oração final, agradecendo a Deus por tudo que aqui foi dito e pedindo para que isso não venha passar apenas despercebido para os jovens que estão nos acompanhando, mas sim que eles recolham para dentro, para que eles moldem o coração, para que eles aceitem mais ouvir e ler e conhecer a palavra, para entender a misericórdia de Deus e o amor dele. Oro sim, vamos orar então. Você que está nos assistindo também, feche seus olhos. Se estiver dirigindo, não fecha não, tá? Mas ora com a gente em espírito e em verdade aí. Vamos orar, gente. Amado Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento que nós tivemos aqui de conversa, de trocar ideias, experiências. Muito obrigado, Pai, porque apesar de todos os problemas, todas as nossas falhas, o Senhor continua nos amando e através das histórias que nós temos na Bíblia, nós podemos perceber, Pai, que o Senhor nos ama muito, muito mesmo. E desde o início o Senhor já sabia que nós não seríamos filhos perfeitos, mas deixou bem claro que o Senhor é um Pai perfeito. Então nos ajuda, Pai, a compreender esse processo de misericórdia, de justiça, de amor que o Senhor tem conosco. E, Pai, que nós possamos sair deste momento agora que nós estamos compartilhando a Sua palavra, independente de onde estamos, quem está ouvindo, quem está assistindo, que nós possamos sair daqui, Pai, mais cheios, mais preenchidos do Seu Espírito, que o nosso eu diminua e que o Senhor cresça em nós, que nós sejamos esvaziados de nós mesmos e que o Seu Santo Espírito nos preencha, nos deixando claro quais são as intenções que o Senhor tem para nós, que são boas intenções, que são bons planos. Nos ajuda, Pai, a viver em alinhamento com a Sua vontade. E é isso que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.
Duda e James, muito obrigada por vocês terem aceitado o convite. Deus seja louvado pela vida de vocês. Que aqueles jovens que passem pela vida de vocês, que eles possam se sentir tocados, que eles possam ver Deus agindo através da vida de vocês também. Gente. Amém. O prazer é todo Se nosso. vocês quiserem mandar um beijo pra quem tá em casa assistindo, pra alguém especial, pros jovens de vocês, fiquem à vontade. Ah, é verdade, deixa eu abrir a lista. Não, brincadeira. Mais meia esquece, hora de sem podcast. beijo. Mas hoje não vai ter despedida. Acho que pra nossa classe, né? Pra Sim, Jump. a Jump Class. Bem conhecida aí também, né? Você viu. Mandar um beijo pra quem? Pra Jump Class, pro nosso líder de jovens, o Guizão. Muito Chefe, obrigada isso aí. pro nosso chefe. Muito obrigada por disponibilizarmos aqui. Mandar um abraço e um beijo também pro pastor Paulo Dresch, que é o pastor dessa igreja, que foi o pastor Sim. da nossa igreja, nosso pastor. É um Então, queridão, beijo pastor pra ele top. também. Mas agora é nosso, né? Então é. Não, mas é um pastor muito top, muito Então, top. quer Ele mandar é um beijo benção. pra minha mãe. Queria agradecer minha mãe, né, por ter... Mãe, Mas é você que tá isso. assistindo a mãe da Duda, comenta e manda um abraço pra Duda também. Mas Bom, é gente, isso. muito obrigada mais uma vez por terem aceitado. Quer mandar um beijo pra sua mãe também? Mãe, beijo, te amo. Pronto, Tá bom. obrigado. Bom, gente, se você que tá em casa acompanhando e quer ter acesso a mais conteúdos como esse, temos 2 links disponibilizados aqui na nossa bio, onde você pode acessar para nossa amiga Esperança. Ela é uma inteligência artificial que ela pode estar te acompanhando nos estudos, mas se você também quer receber algum comportor ou alguém aí na sua casa para falar aí sobre os estudos, sobre Daniel, Apocalipse e outros diversos estudos que tem disponibilizado, você também pode acessar o link, que alguém vai até a sua casa e vai te acompanhar durante todo esse processo. Nós nos vemos na próxima terça-feira, às 8 horas da noite, falando um pouquinho mais aí sobre o que aconteceu após a libertação.